A minha missão aqui é apresentar o próximo orador, que é um convidado externo à SONAI, e sinto-me muito constrangida porque é uma pessoa com imenso saber, em que me deram metade de uma página A4 para resumir uma vida de conhecimento e de estudo. Portanto, vou tentar fazer o meu melhor e peço desculpa por alguma falha. O próximo orador é convidado, é o professor Dr. João Gouveia, docente do ensino superior, consultor, formador e avaliador. Licenciado em Filosofia, mestre em Supervisão Pedagógica e doutorado em Avaliação. Coordenador de projetos de investigação nas áreas da gestão do conhecimento, tecnologias de informação e comunicação e também na gestão da informação e educação. Foi coautor de um livro chamado Vestindo o Futuro, Macrotendências para as Indústrias Têxteis, Vestuário e Moda 2000-2020, muito falado na praça portuguesa e não só, e autor de várias publicações nos domínios da prospectiva, que eu tive que ir ver ao Google o que é que significava, portanto, como vem, e que é o estudo das causas técnicas, científicas, económicas e sociais que aceleram a evolução do mundo moderno. Portanto, o excelente convidado que nós temos. É especialista em formação, educação e avaliação. Professor João Gouveia, o auditório é seu. Muito obrigado, muito bom dia. Antes de mais, muito obrigado pelas simpáticas e amáveis palavras. Eu estou aqui com muito gosto e com muito prazer. Porventura valerá a pena uma pequena e rápida explicação do contexto do convite. A doutora Alexandra Mendes fez o favor de me aturar num seminário do mestrado de Gestão de Recursos Humanos da ESEG, a Escola Superior de Estudos Industriais e de Gestão, e achou que o processo de torturas e de sevícias a que a submeti, ainda carinhosamente, deveria ser alargado ao conjunto dos colegas e das colegas. É um pouco nesse contexto que aqui estou. Mas o convite não só me agradou, como era impossível, absolutamente impossível recusar, porque na prática convidaram para falar sobre as coisas a que estou ligado há mais de 20 anos e pelas quais tenho uma enorme paixão. E são exatamente as questões da formação. Eu, de entre outras coisas, e o nosso encontro foi na ESEI, que pertence, como sabem, ao Instituto Politécnico do Porto, de entre outras coisas, estou mais alocado em termos de tempo a uma escola superior de educação do Porto, uma pequena escola, com cerca de 1000 alunos no seu total, mas que pertence a uma enormíssima organização, que é a Congregação das Doroteias, e que tem espalhado pelo mundo, espalhados cerca de 25 a 30 mil alunos, não posso precisar o número porque ele evolui constantemente, e mais de 4.000 professores. Portanto, sou, entre outras coisas, professor de professores, o que significa que também devo assumir a responsabilidade de alguma da fraca qualidade dos professores que estarão no mercado, resta-nos isso mesmo. E é um pouco também nesse contexto e pela circunstância de ter trabalhado durante muitos anos numa empresa muitíssimo interessante chamada Espaço Atlântico, que pertencia ao Banco Português do Atlântico, uma ideia do Dr. João Oliveira, onde eu há bastantes anos atrás, mais do que aqueles que gostaria de recordar, tive a oportunidade de trabalhar, desenvolver, conceber, implementar e avaliar projetos ímpares, únicos, que me deram um processo de aprendizagem absolutamente fantástico, ainda que não completamente reconhecido em termos de diplomas. A razão da nossa conversa tem um pouco a ver com a partilha de um conjunto de ideias, se quiserem até de ansiedades, algumas preocupações e outras tantas motivações relativamente àquilo que parece mexer a educação e a formação para os próximos anos. A ideia da perspectiva, que é uma área à qual eu tenho tido a grata oportunidade de estar ligado, é exatamente esta ideia de tentarmos identificar um conjunto de aspectos e de tendências que parecem empurrar o futuro em determinadas direções e, a partir daí, conseguir extrapolar, construir cenários possíveis em relação ao futuro. Fiquem descansados, não se trata de bola de cristal, trata-se de uma quase disciplina científica, alguns autores chamam-lhe uma indisciplina científica, e que visa precisamente dar e permitir ao ser humano que volte a ter alguma vontade na maneira como define o seu futuro. E, portanto, o interessante nisto é a possibilidade de se elaborarem cenários possíveis. Na gíria fala-se dos futuríveis, os futuros possíveis, destes selecionar os mais desejáveis e começar hoje, já e agora, a trabalhar em função deles. E, portanto, é um pouco nesse contexto que eu convido a uma viagem que será, inclusive, uma viagem no tempo, e que nos liberte um pouco daquilo que são os quadros mais canónicos de referência de que dispomos, designadamente no que à escola, centros de formação e universidades diz respeito.
Peço-vos que pensemos num mundo que, a ter alguma designação, seria esta. Uma sociedade claramente centrada em aprendizagem, uma aprendizagem de caráter intensivo. Num dos relatórios da União Europeia, com os cenários estabelecidos para 2020, 2025, há mesmo um que dá conta pelo título das ideias que lá passam. O título é School is Over. A escola acabou. Sendo certo que é um discurso algo radical, mas o que é facto é que dá-nos conta daquilo que parece ter sido a tendência dominante e que vai continuar a manter-se, que é o facto das instituições educativas e formativas, não desaparecendo por completo, perderem cada vez mais a sua importância enquanto fontes centrais da aprendizagem. E, portanto, estamos a pensar num mundo, num futuro não tão longínquo quanto isso, onde o espaço ocupado pelas instituições educativas e formativas vai sendo progressivamente substituído por um novo sistema que nos permite aprender em todo lado, a partir de qualquer dispositivo, em qualquer momento. Num contexto destes, há até quem sugira que estas instituições educativas que nos formataram a todos, desde pequeninos, podem até ser, no limite, incompatíveis, porque redundantes com esta sociedade de aprendizagem intensiva. E uma das principais diferenças entre o mundo em que estamos agora e o mundo para que, porventura, caminhamos, reside exatamente na circunstância de haver diferentes respostas a perguntas decisivas. Construímos sentidos de forma diferente e as perguntas porquê aprender, como aprender, quando aprender, onde aprender, por que ordem aprender, vão encontrando respostas manifestamente diferentes. Então, que tipo de características podemos encontrar nestas sociedades de aprendizagem intensiva? Uma primeira e decisiva é que a aprendizagem está aberta. E por aberta entende-se, está no centro de tudo o que fazemos, onde a informação e o conhecimento estão disponíveis a rigorosamente toda a gente, em qualquer momento e a partir de qualquer local. Uma sociedade que, como de resto as senhoras e os senhores melhor do que eu saberão, é muito menos dominada por lógicas de produção e de consumo em massa e o principal valor acrescentado reside exatamente na capacidade que cada uma de nós tem de reinventar o mundo à nossa volta através de palavras, de imagens, de sons e de símbolos. Um mundo onde os génios a que a história nos habituou, aquele gênio isolado que tem uma ideia absolutamente peregrina e que depois dá origem à sua implementação por parte de alguém que se encarrega disso numa escala enorme, lembramos do Ford e dos seus 25 milhões de carros iguais, pretos, esse mundo estará muito mais afastado ainda, porque as organizações e o valor que se cria deixam de estar estruturados em função de lógicas piramidais, de estruturas hierárquicas, e passaremos a trabalhar em função do mundo que, como se costuma chamar, é heterárquico, o que significa que é o contrário, é horizontal. Não há um sistema que domina, há vários subsistemas que cooperam e trabalham entre si e que são os que ajudam a criar o sentido para a vida, para o trabalho, no limite para o mundo. Um mundo onde todos somos co-inventores e co-produtores dos serviços, dos produtos, das experiências e dos bens que consumimos. E que, por isso mesmo, tenderão a ser cada vez mais únicos, cada vez mais individualizados. Um mundo onde tudo aquilo que é o conhecimento tal qual nós estamos habituados a ver e a pensar, deixa de ser reflexo de uma lógica de cima para baixo, top-down, de que o exemplo máximo será, por exemplo, a Enciclopédia Britânica, elaborada com o apoio de sábios de rigorosamente todas as áreas do saber. Basta recordar que, por exemplo, Einstein chegou a escrever para a Enciclopédia Britânica. E um mundo que é virado completamente ao contrário, numa abordagem que é bottom-up, porque são centenas de milhares, se não milhões de pessoas a elaborarem todos os dias uma coisa que se chama Wikipédia e que é uma fonte interessante de referência para tudo quanto é conhecimento. E, portanto, é um mundo onde, em princípio, disporemos de conteúdos abertos, recursos de conhecimento, informação, dados, conteúdos organizados, acessíveis a rigorosamente toda a gente. Desse ponto de vista, a Google, por exemplo, desenvolveu um trabalho interessantíssimo. Há já mesmo quem sugira, e um pouco à semelhança do que aconteceu com a União Europeia, que, segundo sei, foi a primeira instituição a merecer o Nobel, que essa mesma distinção possa vir a ser atribuída à Google pelo papel absolutamente inovador que trouxe no que a revolução da informação diz respeito. Um mundo onde se o papel não for substituído por livros digitais, então estaremos a trabalhar com lógicas de livros substancialmente diferentes, interativos, dinâmicos. O crescimento de livros digitais tem sido absolutamente fantástico nos últimos anos.
Um mundo onde todos temos acesso à net, independentemente do local onde estivermos, do momento em que estivermos e do dispositivo com que trabalharmos. A título de exemplo, refira-se que só em 2012 produziram cerca de 130 milhões de tablets e, portanto, prevê-se que já em 2013 a venda de tablets ultrapasse as desktops e em 2014 já os próprios computadores portáteis. Um mundo onde a internet das coisas será uma realidade. Por internet das coisas, como seguramente saberão, falamos de objetos inteligentes com sensores que detectam informação, comunicam entre si e resolvem-nos enormíssimos problemas do cotidiano, como, por exemplo, termos um sensor qualquer que nos permita, ao passar por uma loja Continente, informar-nos que falta leite no frigorífico lá em casa e que, porventura, vale a pena aproveitar a promoção que está em curso. Um mundo onde os computadores começam a ser geridos por gestos. Uma realidade que já está aí, mas cada vez mais será democratizada e acessível. Um mundo onde disporemos de ferramentas poderosíssimas que nos fazem a recolha, a análise da informação e a produção de conclusões. O Learning Analytics é uma versão do Google Analytics, se quiserem, para as questões da educação, mas para dar uma ideia do que isto pode permitir, imagine-se a possibilidade de dispormos, e não será muito tempo, a possibilidade de dispormos de aplicações, ferramentas, softwares, que permitam, façam um percurso de aprendizagem e um conjunto de objetivos e de competências, que essas ferramentas recolham as informações em relação a um formando, um aprendente, de tudo aquilo que é a informação que está disponível na net, do Facebook, aos Twitters, aos posts que deixa, etc., que compare essa informação e a sua qualidade com aquilo que deveriam ser os objetivos e as competências promovidas, que em função do gap identifique o percurso de aprendizagem a seguir, e tudo isto feito de uma forma automática. Um mundo também onde as realidades virtual e a realidade física serão cada vez mais esbatidas. Isto é um exemplo da chamada realidade aumentada, que nos permite cada vez mais ter camadas de informação sobrepostas à realidade, de maneira a que possamos, por exemplo, basta apontar uma câmara a uma determinada realidade e um conjunto de informação adicional nos surge. Há já zonas em Paris, e não só, onde este tipo de situações acontecem. Um mundo com lógicas de organização do trabalho que têm muito que ver com realidades que de resto já conhecem, equipas internacionais de projeto a trabalharem independentemente do sítio, da língua, dos condicionalismos físicos e, sobretudo, um mundo onde a diferenciação entre as pessoas residirá menos nas suas habilitações e nos seus diplomas e muito mais naquilo que são as competências e o que de facto sabem fazer. E, portanto, é um mundo onde se aprende 24 horas por dia, 7 dias por semana, e um mundo para o qual a expressão lifelong learning tem vindo a ser substituída por life-wide learning. Aprendemos ao largo da vida. E, portanto, quando somos pequenos e nos sentamos a aprender uma receita com a nossa avó, há um percurso fantástico de aprendizagem aí, como quando vamos ao cinema, como quando vamos de férias, como quando conversamos com os nossos filhos, como em todos os momentos da vida. E é isto que cada vez mais a aprendizagem começa é desta forma que a aprendizagem cada vez mais começa a ser vista, numa lógica informal e não formal. Ora, um mundo deste género leva-nos a pensar, inclusive, em desenvolvimentos ao nível dos fármacos, por exemplo. Eu trabalhei durante 7 anos na indústria farmacêutica, portanto pode-se dizer que passei 7 anos da minha vida a vender droga. Tenho algum conhecimento, já não tão atualizado quanto isso, mas tenho algum conhecimento. Uma coisa é certa, admite-se como possível a utilização legal de drogas potenciadoras da memória, da atenção e da capacidade criativa, e há quem refira que isto possa vir a ser utilizado inclusive nas próprias escolas. Estamos a falar de um mundo onde os grupos de formação, independentemente de se tratar de centros de formação, de universidades ou mesmo de escolas, deixam de ser constituídos em função das idades e passam a ser constituídos em função das competências, dos conhecimentos e das capacidades que as pessoas de facto dispõem. E um mundo, sobretudo, onde as pessoas vão ter liberdade para escolher quer os seus percursos de aprendizagem, quer os seus objetivos de aprendizagem e estruturá-lo em função das suas reais necessidades. Com esta vantagem ou desvantagem, consoante a perspectiva, passa a ser nossa a responsabilidade de nos atualizarmos cada vez mais e deixamos de subcontratar essa responsabilidade diretamente a instituições formativas. Um mundo onde a aprendizagem vai estar integrada em rigorosamente tudo quanto é lado. No supermercado, nos transportes públicos, nos transportes privados, em rigorosamente todo lado, eu a isto voltarei. E, portanto, um mundo onde exatamente as instituições formativas vão perder a sua importância, até e desde logo em termos de reconhecimento e de atribuição de diplomas. Que mundo será este no que diz respeito a espaços de aprendizagem?
nós estamos a falar de espaços de aprendizagem substancialmente diferentes, como já se terão apercebido, daquilo que nos marcou desde pequeninos. A tradicional escola, com filinhas, eu julgo que todos temos passado por isso. Aliás, se recuássemos 40 ou 50 anos no tempo, iríamos encontrar uma estrutura de sala de aula e de sala de formação, em muitos casos, idêntica à atual. O mundo mudou radicalmente e muitas das salas de aula continuam a funcionar exatamente da mesma forma. Mas eu aqui peço-vos que pensem em espaços de aprendizagem não necessariamente físicos. Serão espaços de aprendizagem pessoais, digitais. Quem trabalha com computadores com frequência, quem tem filhos em casa e os acompanha, sabe bem a que eu me refiro. Nós colocamos um conjunto de informação na net, por exemplo, ao nível do Facebook, para não citar senão este, e cada um de nós tem uma conta a partir da qual a Google gera um conjunto de aplicações e tudo quanto é informação a nosso respeito está lá. É pessoal e é digital. E aquilo marca quem nós somos e dá-nos a conhecer ao mundo em função de um conjunto de informações que ali disponibilizamos. Trata-se de espaços que são, por esta mesma razão, conectados e sociais. E julgo que o exemplo do Facebook é um bom exemplo do que é isto da conexão e da dimensão social de cada um destes espaços de aprendizagem, onde todos se encontram, quer física, quer virtualmente, para partilhar experiências, para se relacionar com outras comunidades e com outras redes sociais. São espaços também inclusivos e ativos, porque são espaços, como de resto sabem, já o são assim, onde se desenvolvem projetos, onde se realizam experiências e, como amplitude de atividades, é basicamente a motivação e a imaginação de cada um. Do banal ao sublime, do comum ao excepcional. Toda a aprendizagem conta. São espaços motivadores, são espaços abertos à emoção, porque estas duas dimensões são dimensões absolutamente essenciais para a aprendizagem, para que esteja com vontade, como há pouco se referia, de se ter curiosidade, como dizem os mais jovens, ter alguma pica. Porque são espaços de cruzamentos complexos e abertos, onde quem aprende insere motivações e emoções. E são espaços controlados pelo próprio, que determina que informação lá está, em que moldes, quando é colocada, quando é retirada, e este controle é do próprio aprendente. São as suas necessidades de aprendizagem a determinar tudo, são as suas necessidades de aprendizagem que têm preferência e não um qualquer currículo ou uma estrutura formativa que sobre ele ou ela pendam. Estes espaços de aprendizagem garantem precisamente esta diversidade e ajudam-nos a aprender em qualquer circunstância. São espaços de criatividade, são espaços de experimentação, são espaços de assunção de riscos, precisamente porque não estamos submetidos a currículos formais, temos total liberdade para poder fazer essa experiência. A separação tradicional entre o viver e o aprender esbate-se por completo, são duas coisas numa só, e o conhecimento conquista-se com base na experiência que daí resulta 24 horas por dia, 7 dias por semana. São espaços abertos e reflexivos porque misturam diferentes maneiras de relacionarmos. Presencial, face-to-face, online, com dimensões síncronas, assíncronas, subjetivas e intersubjetivas, mas são espaços onde cada pessoa dá e recebe algum sentido ao que faz e ao modo como encara a vida e o trabalho, o mundo, se quiserem. Por último, e esta é a parte mais difícil, são espaços avaliados e certificados. E este é claramente um dos maiores problemas que este, porventura, futuro mundo nos trará, que é o modo como são certificadas as competências adquiridas através da vida. Não vou, obviamente, citar episódios anedóticos no duplo sentido, de serem pontuais e únicos e de serem alvo de anedotas também, mas o que é facto é que este é claramente um dos problemas. Nós continuamos habituados à ideia de que uma instituição pode e deve reconhecer as nossas competências através de um diploma. E, no entanto, o nosso percurso de vida traz-nos aprendizagens que não são plasmáveis, em alguns casos, em diplomas, mas são, porventura, tanto ou mais úteis para a própria organização da vida do que aquelas que, às vezes, as escolas formais nos dão. Mas este processo de certificação e de avaliação, e já há muita revolução em curso, cada vez mais passará a ser estendido ao conjunto da sociedade e não mais circunscrito a instituições formativas. E as empresas têm vindo cada vez mais a ser chamadas a trabalhar, promover, reconhecer, validar e certificar essas competências. Bom, fica a dúvida de saber se trata assim de ficção científica, se é assim uma realidade tão distante da que temos aí à mão, nem por isso. Os sinais estão completamente à vista de todos. À medida que vamos atentando com algum grau de distância em relação ao que acontece no cotidiano, vamos nos apercebendo, por exemplo, que aquela tradicional separação entre a oferta e a procura tem-se vindo a esbater. Nós cada vez mais somos coprodutores das coisas que consumimos.
a lógica da individualização, do faça você mesmo, do DIY, a produção e o consumo em massa vai cedendo lugar a mass customization e em cada vez mais a ideia de uma individualização. Está-se a assistir a um fenómeno interessantíssimo pelo mundo fora, que é a distinção entre amadores e profissionais. De resto, o próprio conceito e a origem etimológica da palavra amador significa amar algo, ter uma relação afetiva com algo. Há um conjunto muito significativo de pessoas por esse mundo fora que felizmente dispõem neste momento de habilitações muitíssimo mais elevadas do que há 20 ou 30 anos atrás, com algum tempo livre, em alguns casos com a impossibilidade de aplicar aquilo que sabem, que conhecem, nos seus contextos profissionais e que estão disponíveis para trabalhar de forma gratuita ao serviço dos mais diferentes propósitos. É com base nisso que a NASA tem feito trabalhos absolutamente notáveis de classificação e etiquetagem, se quiserem, de planetas e de estrelas. Há centenas de milhares de pessoas que colaboram no que diz respeito à observação de aves pelo mundo fora. Há softwares que são feitos com base na participação gratuita de pessoas que apenas se disponibilizam em função do bem comum. Portanto, esta ideia do amador e do profissional vai se esbatendo. Como sabem também, a NET evoluiu da chamada Web 1.0 para a Web 2.0. Isto na prática significa uma coisa tão simples quanto isto, que é, nós deixamos de ser meros agentes passivos que recolhem a informação e passamos a produzir ativamente a informação que lá está. Um dos estudos feitos a propósito de 2012 sugeria o seguinte: se toda a informação publicada na NET em 2012 apenas, não é até, em 2012 apenas, fosse impressa em papel, daria qualquer coisa como 12 pilhas de livros desde a Terra até ao Sol. É desta dimensão de informação que nós estamos a falar hoje em dia, e a Web 2.0 não é senão isto, é a existência de um conjunto de aplicações que permite que sejamos nós próprios a produzir informação. A qualidade dessa informação é outra questão. Para além disso, e como já há pouco referi, vivemos já num mundo onde a aprendizagem formal, aquela ideia de que a escola é o caminho certo para, vai cedendo lugar à aprendizagem informal e à aprendizagem não formal, com o reconhecimento disso mesmo. Os centros de novas oportunidades, que não é um fenómeno exclusivamente português, como saberão, é uma preocupação à escala, pelo menos europeia, não é senão uma evidência concreta desta vantagem, se quisermos, de uma aprendizagem feita ao longo da vida. Como é sabido, a aprendizagem ao longo da vida tem os bailes de finalistas menos interessantes, mas em todo caso, aprendemos uma data de coisas ao longo de um percurso. Não resisto a contar aqui uma pequenina história, ainda que rápida. Eu estou a tentar prestar atenção ao tempo. Eu, quando era pequenino, a minha mãe dava-me 5 escudos por cada 5 minutos que eu estivesse calado, e eu não me lembro de receber muitas moedas. Mas não resisto a contar aqui uma pequenina história que tem a ver com o seguinte. Há não muito tempo atrás, num projeto de formação europeu, tive a grata oportunidade de me cruzar com vários colegas de diferentes nacionalidades, e foi-nos pedido por um dos formadores, um tipo interessantíssimo, que desenhássemos o nosso mapa de aprendizagem. Por outras palavras, um bonequinho no meio, a relatar, ou de alguma forma a retratar quem somos, e à volta, em bolinhas, tudo aquilo que eram os estímulos de aprendizagem, as nossas fontes de aprendizagem. Preâmbulo, faço recordar que naquele contexto estavam professores do ensino superior, formadores, tudo gente ligada à educação e à formação. Estávamos num contexto formal, estávamos num centro de formação, com um currículo, com um formador, com horários definidos. O meu mapa, e eu fui o alvo das atenções daquele grupo, o meu mapa citava os meus filhos, a internet, os livros, até o gato, a mulher, essas coisas todas são as fontes de aprendizagem, e quando cheguei ao fim foi com alguma perplexidade que olhei para aquilo e não tinha lá escola, centro de formação, rigorosamente nada. Muito à pressa lá fui colocar, um bocado envergonhado por me ter esquecido de uma coisa que alegadamente seria importante. Qual não foi a minha surpresa quando, girando pelos diferentes grupos, tomei consciência que a realidade que me tinha acontecido foi exatamente a mesma com toda a gente. Formadores, professores do ensino superior que fazem deste métier a razão do saldo no final do mês e que se esqueceram, ou porque não acharam importante, de referir exatamente os espaços formais, escola e centros de formação, como as fontes principais de aprendizagem. É um pouco disto que falamos quando falamos da aprendizagem informal. No que diz respeito ainda a tendências já marcantes hoje em dia que nos parecem empurrar o futuro, não é preciso, obviamente, recordar o aspecto da tecnologia, não vou amassar-vos com isto, mas como sabem, nós estamos a entrar num mundo que é muito próximo do da ficção científica. Os avanços ao nível da nanotecnologia são coisas absolutamente inacreditáveis de ler. Parece verdadeiramente que entramos em mundos que são próximos da ficção científica. O mercado da nanotecnologia, e que já vem desde há muito tempo atrás, esta ideia do trabalhar à escala mais micro, mais nano, neste caso, o mercado da nanotecnologia em 2013 estima-se que possa valer qualquer coisa como 1,3 mil milhões de dólares. Paralelamente, evoluções absolutamente fantásticas ao nível das ciências da vida.
de resto, um mercado com um potencial absolutamente fantástico. E, portanto, é admissível pensar que, num curto espaço de tempo, os centenários sejam uma realidade comum, que seja possível fazer mapeamento de perfis individuais de ADN, que seja possível fazer prevenção de doenças com base em análise de códigos genéticos, que haja fármacos genómicos, que haja dietas personalizadas, vacinas genéticas, diagnóstico genético prospectivo, alimentos funcionais ou nutracêuticos, como gostam de lhes chamar. Então, imaginar a margarina que reduz o colesterol, o leite com adição de cálcio e coisas assim desse género. Nanodispositivos que reparam os mais pequenos componentes das células. Nanomáquinas que apoiam o sistema imunitário. Nanosensores na corrente sanguínea que monitorizam aspectos vitais. Paralelamente a estes avanços, há uma outra área que também tem conhecido crescente importância, que é a área das neurociências. Não foi por acaso que os 2 últimos anos foram designadamente apelidados de o ano da mente e o ano do cérebro. E, portanto, há investigações interessantíssimas ao nível da neuroeconomia, no sentido de perceber os comportamentos que estão na base das decisões económicas, da neurogovernança, e bem precisamos, da neuroliderança, do neuromarketing e dos estudos de neurologia aplicados à educação, que já nos permitem saber, por exemplo, quais são as horas mais adequadas a trabalhar, que tipo de métodos pedagógicos devem ser utilizados, a ensinar, por exemplo, a alfabetização em crianças, o método global, que consiste basicamente em aprender por palavras e depois reduzir, sabe-se que não é o mais adequado, etc. Portanto, um conjunto de avanços que estão a ser feitos nesta área e que são propiciadores de futuros muitíssimo interessantes. Por último, mas não menos importante, ao nível das TIC, e como sabem, há revoluções em curso interessantíssimas. Desde logo, o aumento da potência de cálculo com a diminuição do consumo energético, o maior computador do mundo, como sabem, é um computador chinês. De resto, a evolução nisto é fantástica. Eu estava a escrever o livro a uma dada altura e uma semana depois a senhora que estava a traduzir o livro mandou-me uma informação a dizer: olha, que o senhor tem aqui um erro, porque referiu que o computador mais potente do mundo é americano, mas já não é, sabe? Surgiu uma indicação qualquer a dar conta que era um chinês. Isto é o ritmo de evolução das coisas. A procura de novos materiais, nomeadamente o grafeno, que dizem que pode ser uma aposta alternativa ao silício. A existência de redes, de cidades inteiras com comunicação sem fios, o Municipal Wi-Fi Networking, a tecnologia de identificação por radiofrequência, com todas as vantagens que traz ao nível, por exemplo, de cadeias de abastecimento, supply chain management, e, não menos importante, a convergência de tecnologias e a ubiquidade, ou seja, a possibilidade dos pequeninos objetos comunicarem entre si e, dessa maneira, resolverem uma data de problemas do cotidiano, pessoal e profissional. E, portanto, nós estamos, e já nos apercebemos todos disso, nós estamos a evoluir em função de um mundo em que a informação deixa de ficar presa a um conjunto de objetos. Leia-se ecrãs de computador. Estamos a falar de um mundo para onde evoluímos, onde terão que imaginar a informação como uma espécie de uma borboleta que voa livremente e que ocasionalmente pousa num objeto e, ao pousar nesse objeto, enriquece-o e dá-lhe vida. É este o mundo de que falamos. Ora, nós estamos, deste ponto de vista, não num mundo de ficção científica, como há bocado se colocava a questão, mas num mundo onde, por exemplo, ao nível da educação e da formação, já há sinais muito claros do que está a acontecer. Instituições como o MIT, Massachusetts Institute of Technology, como todos sabem, disponibiliza todos os seus conteúdos online. Todos os professores colocam tudo quanto é recursos online, acessíveis a rigorosamente toda a gente. Se fizerem uma rápida pesquisa na net com as letras MOOC, designadamente Massive Open Online Courses, descobrem que há, diria, centenas, se não milhares de professores por esse mundo fora que disponibilizam cursos inteiros sobre as mais variadas temáticas, em alguns casos com possibilidade de reconhecimento a partir das instituições, completamente gratuitos. Já temos este sinal, como há pouco referi, da existência de livros digitais, o crescimento é absolutamente monumental. Cada vez mais estas pequeninas coisas e a enormíssima revolução que foi operada com os tablets são as fontes e os instrumentos de aprendizagem da relação com o mundo. Já trabalhamos muito com base nisto, o que simplifica enormemente a relação com o hardware e, portanto, esta ideia do rato, que é uma coisa a que estamos completamente habituados, progressivamente desaparece. Repare-se que o gesto agora é o do toque e mais se irá evoluir, com sensores a reconhecerem gestos. Trabalhamos já com base numa recolha muitíssimo interessante de processamento de dados e de análise de dados de forma muito automática, o que pode pôr em causa, em alguns casos, o trabalho de alguns professores de matemática, designadamente ao nível da estatística. Trabalhamos com um mundo onde a realidade virtual e aumentada já se confundem, claramente, e os mais jovens sentem isto a cada passo. E trabalhamos, sobretudo, num mundo onde, na formação, a ideia dos jogos e do estímulo associado aos jogos, cada vez mais, tem também alguma importância.
E se não reparem, nós já podemos trabalhar, aprender e estudar onde queremos, quando queremos, como queremos. Aprendizagem just in time. Alojamos a nossa informação na nuvem, como gostam de lhe chamar. O que significa que o importante não é tanto o sítio onde o colocamos, mas é a circunstância de lhe podermos aceder em qualquer momento, a partir de qualquer sítio, com qualquer dispositivo. Ficam estas eternas questões, nomeadamente para um imigrante digital como eu, muitas vezes pergunto, mas onde estará o raio da informação? Essa é uma questão que, como sabem, não faz o mais pequeno sentido. A informação estará ancorada. A minha escola, por exemplo, comprou um espaço absolutamente fantástico para armazenar informação. Ninguém sabe onde a informação está, mas ela está muito mais segura no sítio onde está do que no meu computador, que de vez em quando resolve ter algumas crises existenciais. O mundo do trabalho já é extraordinariamente colaborativo. E para quem estiver menos familiarizado com este tipo de realidades, tem seguramente filhos em casa e, portanto, sabe o que são wikis, sabe o que é o Skype, sabe o que é a Dropbox, sabe o que é o Facebook, sabe o que é o Google Docs, ou pelo menos acompanha estas realidades cada vez mais trabalhadas online. Os mundos da educação e da formação, por sua vez, tornam-se cada vez mais híbridos, onde se junta, e este exemplo da Escola de Operações é um bom exemplo disso, onde se junta várias formas e várias modalidades de organização da formação, presencial, online, etc. As aprendizagens são cada vez mais ativas. Havia antigamente esta tradicional distinção entre a chamada pedagogia e andragogia. Pedagogia como métodos dedicados a crianças, andragogia como formação de adultos. Essa distinção cada vez mais se esbate, porque cada vez mais em qualquer um dos meios é o aprendente que está no centro de rigorosamente tudo. Por outro lado, é cada vez maior a nossa responsabilidade de atualização das aprendizagens. Estas são as boas e as más notícias ao mesmo tempo. E, portanto, a ideia de que alguém tratará do nosso percurso de aprendizagem e determinará a nossa progressão e evolução, seja carreira pessoal ou profissional, essa ideia cada vez mais estará abandonada e estamos um pouco entregues a nós próprios. Sendo que a educação e a formação, agora fala-se muito dos bens transacionáveis e não transacionáveis, a educação e a formação já são, há muito tempo, um bem transacionável. Há professores indianos a dar explicações a crianças inglesas e é admissível pensar que qualquer dia, no âmbito dos países africanos de língua oficial portuguesa, nós possamos ter professores também à distância a acompanhar algumas das nossas crianças. E esta realidade de globalização associada à educação gera também algumas potencialidades, ao mesmo tempo preocupações. Se não reparem, todos os anos, 2 países produzem qualquer coisa como 3,5 milhões de licenciados. Estou a falar da China e da Índia. Eu vou repetir, 3,5 milhões de licenciados por ano. Se aplicarem uma taxa de excelência de 5% a isto, ficam rapidamente a perceber que a competitividade, enfim, a disponibilização de talento à escala internacional nos coloca sempre, sempre em bicos dos pés, necessitados da próxima. A juntar a isto tudo, e eu estou a controlar o tempo, prometo, a juntar a isto tudo a circunstância de haverem várias gerações a trabalhar no mercado de trabalho neste momento, a trabalhar e a operar no mercado de trabalho e a coexistir. Nós, a geração da minha mãe, que veio, como sabem, logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, onde houve um enorme crescimento de natalidade, tem uma relação com a escola e com a formação substancialmente diferente. A geração da minha mãe entende que a escola é claramente fator de sucesso. É um aspecto absolutamente decisivo na formação de cada um. É o diploma que conta. E, portanto, somaram diplomas e continuam a achar que a escola é o espaço onde se deve aprender e, por isso, resmungam muito com a escola e com a circunstância dela não estar a funcionar como deveria. Seguiu-se uma geração algo diferente. Alegadamente a minha, estamos a falar a partir de 1964, mais coisa, menos coisa, que tem muito mais dúvidas em relação à escola. Agora, esta gente veio do rock and roll das festas de despedida e tal, e, portanto, veio um aroma da escola que ainda os marca e, portanto, ainda continuam a achar que vale a pena apostar em diplomas. E, portanto, multiplicam-se as pós-graduações, os mestrados e os doutoramentos, ainda que sem saber, em alguns casos, muito bem qual é verdadeiramente a base de sustentação daquilo. Uma enorme preocupação com mundividência por parte desta geração, conhecer o mundo inteiro e viajar, mas ainda sem dispor completamente dos adequados quadros de referentes para a enfrentar. Segue-se uma ou outra, a que chamam os millennials, também chamados de nativos digitais, uma expressão utilizada por um senhor em 2001 chamado Mark Prensky, e esta gente tem formas diferentes de pensar, de viver e de sentir. E esta gente já corresponde no mercado de trabalho a uma percentagem relativamente importante e, como é óbvio, só tenderá a aumentar. Esta gente, então, tem uma leitura da escola e do espaço de formação tradicional completamente diferente. Estudam em diferentes países, em alguns casos, aprendem muitas línguas, apercebem-se que o fenómeno da aprendizagem é
resultado de contextos sociais e económicos de denso networking e de complexidade, sabem pôr as ferramentas que estão à sua disposição em uso, não hesitam em enverdar por lógicas de multitarefa, com meios de conhecimento, de comunicação, assíncrono, móvel, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Têm sites pessoais, avatares, blogs, wikis, tags, telepresença, expressão multimédia, Google, todas essas coisas que as senhoras e os senhores sabem. E é gente para quem a sala de aula e os seus clones, se quiserem, começam a desaparecer claramente da fotografia. Esta é a geração dos chamados nativos digitais, como conhecem a expressão, o que faz de nós, o nós entenda-se, eu, para que as coisas resultem claras, os chamados imigrantes digitais. Imigrantes digitais porque não nascemos num mundo no mundo digital e, portanto, tivemos que aprender a emigrar para esse mesmo mundo. E alguns de nós dão-se com um pouquinho mais de facilidade, outros nem por isso. E estes imigrantes digitais, dos quais eu faço parte, ainda têm algumas das características da sua pronúncia do mundo de origem. Por exemplo, ainda imprimem os e-mails, ainda fazem telefonemas a perguntar se o e-mail chegou ou não chegou, ainda não se socorrem da internet, em muitos casos, como principal fonte de informação. E, em alguns casos, pior ainda pedem à secretária que os imprima aos e-mails. E, portanto, esta característica dos imigrantes digitais, pondo de parte a questão anedótica, é interessante e é séria pela circunstância de coexistirem no mundo, na sociedade, mas em particular na formação e na educação, quadros de referentes mentais completamente diferentes ou substancialmente diferentes. A título de exemplo, e o tempo eu sei que me está a esgotar, tenho 7 minutos, o que demora 7 é exatamente o número dos pecados capitais. A título de exemplo, veja-se o seguinte, alguns estudos muitíssimo interessantes, há um sociólogo holandês que fez um trabalho engraçado num livro chamado Homo Sapiens, o próprio nome sugere o conteúdo, e estudou o comportamento de adolescentes e, entre outras coisas, concluiu uma coisa engraçada, que é a seguinte, e quem tem filhos em casa sabe que é assim. Em média, um adolescente, hoje em dia, tem em simultâneo, ou no Messenger, ou no Facebook, em média, 10 amigos, com quem está a conversar, em média. Ao mesmo tempo que está a ouvir música no MP3, ao mesmo tempo que está a mandar mensagens no SMS, ao mesmo tempo que está a fazer zapping na televisão e, God forbid, ao mesmo tempo que está a fazer os trabalhos de casa. Eu venho de um mundo completamente diferente. A minha mãe, professora do primeiro ciclo, ainda por cima, dizia-me uma coisa de cada vez, João. Uma coisa de cada vez. De novo, ultrapassando a componente do anedótico nisto, pensemos nisto. Estamos a falar de uma geração que está habituada a ter, em simultâneo, 14 fontes de informação disponíveis. Com esta absoluta vantagem de desligá-las e ligá-las quando muito bem entende. Um amigo chateia no Facebook, desliga. Se não gosta da música, muda. Se não gosta do programa, altera. E é esta mesma gente que é chamada para salas de aula e para salas de formação, sentada em fila, e a quem se diz, desliga o telemóvel, desliga o computador e presta atenção àquilo que eu tenho para dizer, durante 45 a 50 minutos seguidos. Isto cria-nos problemas de adaptação e necessidade de pensar, obviamente, noutras formas de estruturar o tempo. E, portanto, são exatamente as empresas e as organizações que, porventura, também mais cuidado terão que ter na maneira como acolhem estas pessoas. E não é, portanto, por acaso que têm-se vindo a multiplicar diferentes experiências formativas em variadíssimas empresas. Este é claramente um exemplo disso. O tempo já não me permite dar o detalhe que gostaria, mas também ao nível da formação à distância, em particular no e-learning, têm-se dado passos interessantíssimos. Tudo começou, ou a sério terá começado no início da década de 80, mas o que é facto é que o online e a formação online, como lhe gostam de chamar, começou em grande medida como uma réplica da formação presencial. Por outras palavras, em vez de terem alguém à frente com os chamados e lindíssimos PowerPoints ao lado, têm-se textos para as pessoas lerem em algumas apresentações, numa lógica eminentemente passiva, e chama-se isto de formação online. Progressivamente as coisas têm vindo a mudar, infelizmente. Introduziu-se áudio, introduziu-se vídeo, introduziu-se dinâmica, introduziu-se trabalho colaborativo e lógicas de aprendizagem social. E, portanto, há também um conjunto de aspectos que estão a marcar a lógica da formação e que levam para, progressivamente, aproximações da lógica da gestão do conhecimento, que fazem com que, por exemplo, a formação online seja entendida, o chamado e-learning, seja entendido de uma forma completamente diferente. Quando isto começou há uns anos atrás, ainda me lembro na AEP, de se falar do e-learning como aquilo que resolvia todos os problemas e tudo se fazia à distância. Liderança à distância, relacionamento interpessoal à distância, gestão de conflitos à distância. E, como sabem, isto são modas, não é? Alguém faz uma onda e vimos todos a fazer surf nela. Progressivamente saiu-se da formação online exclusivamente para voltar a juntar-lhe a formação presencial. É isto que chamam o blended learning, como o café, é uma mistura.
Simplesmente esta lógica é a lógica da chamada aprendizagem formal. Por outras palavras, quando surge um curso, é marcado para segunda-feira às 5 da tarde, lá teremos que estar e depois temos ritmos mais ou menos marcados, com alguma flexibilidade, mas temos que estar dependentes de. Aquilo para cada vez mais se parece evoluir, e a minha escola, por exemplo, tem um projeto interessantíssimo a este respeito, é criar condições para que a informação esteja disponível quando dela precisamos. E, portanto, progressivamente construir um repositório de informação, com rigorosamente tudo aquilo quanto é informação e conhecimento que é produzido no seio da escola, devidamente catalogado, com o apoio de alguém da área das ciências da documentação. Perceber que projetos, que comunidades, que redes existem dentro da escola. Estou a falar do meu exemplo. Quantas e quantas vezes duplicamos trabalho pela circunstância de não fazermos a mais pequena ideia que uma equipa ao lado esteve a fazer praticamente o mesmo. Por último, mas não menos importante, identificar os peritos, as pessoas que dentro da organização, e em alguns casos fora, nos conseguem resolver problemas ao fim de 3 minutos num contacto telefónico ou via Skype. Tudo isto organizado de maneira a que as pessoas disponham disto 24 horas por dia, 7 dias por semana, com esquemas de supervisão e de coaching que possam ajudar. Isto pode e deve ser o futuro do e-learning. Com recursos multimédia que cada vez mais assentam em simulações imersivas, onde as pessoas são, perante cenários virtuais, são convidadas a desempenhar tarefas, onde já vai o teste do papel e lápis, as avaliações são aqui completamente diferentes, onde são feitas também simulações, mas desta feita privilegiando competências como negociação, comunicação, trabalho em equipa, etc. Portanto, jogos. Quem já passou pelo Second Life, por exemplo, sabe bem do impacto que aquilo pode ter. Há várias instituições de ensino superior que já têm o seu próprio espaço no Second Life. E, por último, mas não menos importante, como vos dizia há pouco, é a utilização de jogos. Tem-se vindo a descobrir cada vez mais que este espírito, de alguma forma competitivo que o ser humano tem, justifica que sejam atribuídos prémios e sejam incentivados. Podem ser pequeninas estrelas, podem ser uns likes, podem ser as coisas mais anódinas que não passem necessariamente por dinheiro, mas que são formas de estimular as pessoas a acelerarem o processo de aprendizagem e a motivarem-se para aprender. E há uma aposta crescente deste ponto de vista. O último inquérito a que tive acesso nos Estados Unidos sugeria qualquer coisa como 40% a 50% das grandes empresas estão progressivamente a introduzir lógicas de simulação e de jogos na maneira como fazem a formação. E, portanto, e rematando, antes que seja expulso, e com razão, é num contexto destes, e permite-me um último parênteses, que é, em circunstância alguma se disse aqui que o futuro vai ser aquilo. O que aqui se fez foi a tentativa de extrapolação de um conjunto de tendências, no sentido de poder visualizar uma probabilidade de futuro. Mas há um conjunto de tendências ditas pesadas, que claramente empurram o futuro numa determinada direção. E são essas tendências pesadas que me levam a afirmar, sem dúvida alguma, e julgo que não é apenas uma opinião pessoal, que são iniciativas como a da Escola de Operações Continente que estão na base da criação desse mesmo futuro. Também não me restam dúvidas nenhumas que é uma base de trabalho que vai permitir aos profissionais, a quem de resto eu presto a minha homenagem pelo enormíssimo profissionalismo que rodeou a organização disto. É interessante trabalhar-se num sítio onde se tem esta rede. Não tenho a mais pequena dúvida que este trabalho vai justificar readoção de metodologias, de papéis de formadores e de formandos, e que essas questões vão surgindo à medida que o tempo for avançando. Disso eu não tenho a mais pequena dúvida. E, portanto, havendo um rumo, um foco muito claro, vão surgir alguns escolhos, algumas pedras no caminho. E eu permito-me rematar com as palavras de um poeta que todos conhecem: pedras no caminho, guardo-as todas. Um dia vou construir um castelo com elas. Muito obrigado.